capturada pelos filisteus em uma das batalhas com Israel e os filisteus. A Bíblia nos conta, a história nos conta, em 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e assim sucessivamente, nos conta a história que o povo de Israel subiu ou desceu o vale para guerrear junto com os filisteus ou contra os filisteus. E quando chegaram naquele lugar, a Bíblia diz que na primeira batalha, grande foi a derrota de Israel. Os filisteus prosperaram contra eles, progrediram contra eles na batalha. E eles ficaram desesperados porque não sabiam o que estava acontecendo. E alguém teve a ideia de buscar a arca da aliança em Siló e trazer ao arraial, para que o Senhor pudesse estar no meio da batalha. E certamente, se Deus estivesse no meio da batalha, eles ganhariam a guerra, ganhariam na batalha. Mas, no entanto, haviam entre eles dois homens, filhos do sacerdote Eli, que se chamava Ofni e Finéias, que estavam em pecados diante de Deus. Estavam praticando o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eu não quero me ater na história desses dois homens para não perder o tempo aqui, para conseguirmos entender a mensagem, o objetivo da mensagem. Eu estou apenas lhe contando essa história para que você possa entender a mensagem de uma forma mais abrangente. E quando a arca da aliança chegou no meio do arraial dos israelitas, a Bíblia nos conta que houve grande júbilo. O povo clamou alto, se alegrou, e os filisteus ouviram os gritos, ouviram aquela festa e se atemorizaram, porque a arca, alguém cantou a bola que a arca da aliança, alguém havia trazido para o meio do arraial dos israelitas. E alguém disse no arraial dos filisteus: olha, ai de nós, porque a presença do Senhor está no meio. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eles ganharam a batalha e levaram a arca da aliança para Gade. E quando chegou, introduziu a arca, conta a história, que eles introduziram a arca no templo de Dagon e colocaram a arca do Senhor aos pés de Dagon. Só que pela madrugada eles acordaram e Dagon estava prostrado diante da arca. Dagon era o Deus que eles serviam e tinha uma forma, cabeça e braços como de um ser humano, e o tronco, o resto do seu corpo, tinha um formato de peixe. Não me pergunte como ele ficava em pé. Eu sei que ele se prostrou diante da arca, ou diante da presença do Senhor. Levantaram Dagon. Só que também no outro dia levantaram pela madrugada, Dagon novamente estava caído, e agora o seu pescoço, ou a sua cabeça fora do pescoço, e as suas mãos fora dos seus braços. E o Senhor trouxe grande assolação àquele lugar. Chamaram os adivinhos e disseram: o que faremos nós agora? O Deus de Israel trouxe assolações sobre a nossa terra. Alguém disse: olha, temos que fazer um sacrifício e deportar, tira a arca da aliança daqui, leve novamente para Israel. A Bíblia diz que conduziram a arca aproximadamente 22 quilômetros de Jerusalém, ou da onde a arca estava, em Bet-Semes. E quando chegou lá, o povo se atemorizaram, viram a arca como um objeto mágico, não era mais a presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor feriu quase que 5.000 homens naquele lugar.
e levaram mais adiante a arca. Não vamos deixar a arca aqui. Começaram o translado com essa arca terrível até chegar na casa de Abinadab. E por lá ficou a arca por um período de 70 anos. A arca permaneceu fora do seu local de origem, que era Jerusalém. Pois bem, Davi se estabeleceu como rei, e o sonho de Davi era trazer a arca da aliança novamente para o seu lugar, para Jerusalém. E levantou, no capítulo 6 de 2 Samuel, ele levanta 30 mil homens, escolhidos a dedo em Israel, e diz assim: nós vamos agora em Kiriat Jearim, aonde está a arca, na casa de Abinadab, e vamos retornar com elas, vamos trazer ela novamente para Jerusalém. E assim fizeram. Só que de uma forma errada, de uma forma errônea, porque a arca da aliança outrora havia sido planejada pelo Senhor para ser carregada por sacerdote e nos ombros. E eles levaram a arca da aliança em cima de carros de boi. A Bíblia diz que um dos animais ou dos bois tropeçou, e a arca veio a querer cair e usar em uma tentativa de ajudar ou de não permitir que a arca caísse. Ele levou a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que Deus o feriu ali mesmo e o matou naquele mesmo lugar. Davi pesou-se em pensamento, e no versículo 9 diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Só que havia um homem que morava ou residia na beira do caminho, por nome Obed-Edom. E é sobre esse homem que eu quero falar nessa noite. Obed-Edom era natural de Gade. Havia sido desprezado pelos seus, e eu vou te explicar por quê. Ele era de Gade, não era israelita, e era levita, servia ao Senhor, ou servia a Dagon, no templo de Dagon. Ele era responsável para cuidar dos utensílios do templo aonde Dagon estava. Só que esse mesmo homem, Obed-Edom, viu seus sonhos serem frustrados, porque ele tinha como ídolo um homem chamado Golias. Quantos já ouviram a história de Golias? Era o ídolo de Obed-Edom, era Golias. E ele vê Golias sendo destruído por um menino, um jovem. Ele vê o seu ídolo, a qual ele cresceu, e talvez na sua infância ou inocência dizia assim: eu quero ser como Golias, eu quero ser como ele. Um guerreiro preparado na arte de guerrear, eu quero ser como ele. E ele vê os seus sonhos, ele vê o seu ídolo sendo morto por um jovem pastor de ovelhas, que não sabia nem guerrear direito. Ele vê o seu ídolo sendo morto, já como se não bastasse essa decepção. Mais na frente, ele estava no templo, quando os filisteus chegam com a arca da aliança, e vai adentrando de porta dentro, e coloca perante a Dagon a arca da aliança. Ele até então não conhecia, ou já ouvia falar da arca da aliança, mas nunca tinha visto a arca da aliança de perto. E alguém talvez avisa para ele assim: olha, não toque, não chegue perto, deixa ela aí, para que ela possa adorar ao Deus da terra. Só que pela madrugada, por ser levita e ser responsável pelos utensílios que ali estavam, ele ouve um barulho. E a sua segunda decepção, ele vê o seu Deus prostrado diante da arca do Senhor. Ele apavora com aquela situação e chama os demais e diz assim: olha, algo está errado. Dagon está deitado em sinal, parece que está se prostrando aquela arca que vocês colocaram lá. Vamos
Porque eu não sei porque ele não conseguiu ficar de pé. Deitar, ele arrumou um jeito de deitar, mas ficar de pé ele não conseguiu. Alguém foi lá e colocou Dagon novamente em pé. Logo depois o barulho se repete, agora ainda mais assustador. Corre lá para ver, e agora Dagon está sem a cabeça está fora do pescoço, e as mãos estão fora dos seus braços. A segunda decepção de Obed-Edom. E ele começa a analisar a sua vida e o que realmente ele estava fazendo ali, começa a desacreditar naquilo que ele viveu até aquele presente momento. Automaticamente, os sacerdotes que trabalhavam ou que serviam a Dagon, que era considerado o pai de Baal, naquele momento, naquele lugar, o tirou daquele lugar, saiu ou expulsou ele daquela terra, e ele foi para a beira do caminho. Só que isso já não bastava na vida de Obed-Edom. Era casado e a sua esposa era estéril. E a terra onde ele foi morar era uma terra que não era fértil, era uma terra que não produzia, era uma terra que não adiantava lavrar, cuidar, plantar, porque não nascia praticamente nada. Ele tem duas desilusões na vida. Golias morreu, Dagon se prostrou diante da arca, fora expulso agora da sua terra natal, mora na beira do caminho. A mulher estéril não pode lhe dar filhos, e ele sai pela manhã para cultivar a terra, para plantar, para trazer sustento para dentro da sua casa, e ele descobre que a casa, ou que a terra não é fértil, e que não adianta plantar. Pense em uma situação adversa na vida de um ser humano. É quando você descobre, ou quando você percebe que até aquele presente momento você viveu uma mentira, você viveu uma farsa na sua vida. Você começa a descobrir que até aquele presente momento, tudo aquilo que você viveu parece ser insignificante. E parece que as coisas tendem a piorar a cada dia que se passa. Parece que as coisas tendem a ficar com mais dificuldade a cada dia que se passa. E você não entende o que está acontecendo. E tenta buscar ajuda em vários lugares, em vários deuses. Assim estava Obed-Edom. Eu tento imaginar a conversa de Obed-Edom junto com a sua esposa, e talvez se queixando-se da sorte ou da vida em que ele estava levando. Talvez a esposa, em um ato desesperador, ela diz para ele: olha, está na hora de você procurar a Dagon. Ele diz: você não viu o que eu vi no meu tempo, por isso você está dizendo que eu tenho que procurar a Dagon. Dagon estava prostrado ante a arca, não vai resolver o nosso problema aqui. Nós temos que encontrar uma outra solução para o que estamos vivendo. Hoje nos encontramos no século 21 e ainda hoje a humanidade está correndo de um lado para o outro, sem saber a quem recorrer, sem saber a quem buscar, sem saber aonde vai encontrar ajuda, sem saber aonde vai encontrar a paz para dentro do seu lar, a paz para a sua vida, sem saber o que pode preencher o vazio que se encontra dentro dele. Ele procura em bailes, em festa, em bebidas, em drogas, no vício, mas todas as vezes que deita a cabeça no travesseiro, ainda está lá o vazio, não é preenchido, a solidão assola todos os dias, ele não consegue entender o motivo de toda essa pressão psicológica. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, Santo de Deus: só Deus tem a solução para o meu e para o teu problema. Só Deus pode resolver a minha vida e a tua vida. Só Ele pode trazer a solução para mim e para você. Só que a tendência do ser humano é buscar em tudo
está entronizado nos céus, assentado entre os querubins, e de lá ele tem o domínio, o controle de todas as coisas, e basta só uma ordem dele para as coisas se resolverem. Obed-edom estava nessa situação, procurando saída, procurando solução para a vida dele. E um belo dia, alguém bate na porta. E ele abre a porta, para sua surpresa, ele vê de cara Davi. E quando Davi se apresenta, automaticamente ele volta no tempo e lembra: foi ele que destruiu o primeiro sonho da minha vida. Foi ele que trouxe a primeira desilusão da minha vida. E ao receber Davi, ele pergunta: o que tu queres aqui? Davi conta toda a história para ele e diz: eu apenas quero que a arca fique na sua residência por algum tempo, até prepararmos para vir e retirar daqui e levar novamente para Jerusalém. E que arca você está falando? Lá vem a arca que Dagon estava prostrado diante dele. Ele talvez olhe assim e diz assim: mais uma vez o meu destino se cruza com as tuas, ou com os dois que destruíram, que trouxeram desilusão para a minha vida. O que eu vou fazer? Só que no momento, irmão, não tinha absolutamente nada a ser feito. Davi era rei e ele estava longe da sua terra. Então, portanto, ele tinha que acatar as ordens do rei. E a arca ficou lá. Imagina o Obed-edom disse assim: olha, coloca naquele quartinho lá dos fundos. Não coloca na sala de estar, não, porque na sala de estar onde eu recebo a visita aqui. Coloca lá no fundo, eu não quero nem ver ela na minha frente. Deixa ela lá no fundo lá. Tranca a porta e coloca o cadeado, por favor. Davi colocou a arca lá. E a Bíblia diz que com 3 meses o Senhor abençoou Obed-edom. Entenda uma coisa aqui. O primeiro dia a arca estava guardada lá. Obed-edom sai para trabalhar e ele vê algo diferente na terra. Quando ele começa a lavrar a terra, ele vê que a terra mudou de forma. A terra criou uma outra forma diferenciada. A cor da terra estava propícia para plantar. Ele não entende o que está acontecendo, mas de repente ele pensa: eu vou aproveitar a situação e vou plantar, porque eu estou precisando colher. E ele planta, e para surpresa dele, menos de uma semana ele volta no local e as plantações estão crescendo de vento em popa, com vigor, com vida. E ele fica estranhando aquela situação. Na outra semana a casa dele está abençoada. Começa a vir coisa, Deus começa a abençoar. Pessoas começam a chegar até ele para abençoar a vida dele. E de repente a mulher dele chega até ele e diz assim: olha, me parece que no período de 9 meses você será pai. Aleluia. Aleluia. Obed-edom olha para ele e diz: mas você é estéril. Aleluia. E ela disse: mas a terra também não era fértil. Aleluia, Deus. E a Aleluia. planta está nascendo. Aleluia. Ele para de repente em uma noite, senta na cama e começa a matutar, a pensar, a analisar o que está acontecendo. E ele começa e se lembra do dia em que Davi deixou a arca lá na casa dele. E ele diz que quando Davi deixou a arca, que no outro dia as coisas começaram a mudar. Eu estou começando a entender que me parece que essa arca é a causa das bênçãos desse Deus de Israel está vindo sobre a minha casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Quando Deus, quando a presença dele está lá na tua casa, não falta o pão, não falta o leite, a farinha não vai faltar, o azeite na botija não vai faltar, não vai faltar. Adoramos, Senhor. Aonde a presença do meu Deus está, irmão, você não precisa se preocupar com o mantimento, não precisa se preocupar
Aleluia. Se Ele não faz, ninguém mais faz. Sim, Deus. Não adianta ir buscar na macumbaria, no candomblé, na feitiçaria, no espiritismo. Não adianta! Não adianta andar daqui a Trindade a pé. Se o meu Deus não fazer, homem nenhum faz. Aleluia. Não adianta você pagar penitência de joelhos, subindo escadaria de Roma, pagando promessa. Não está pagando promessa para o meu Deus, não, irmão. Porque o meu Deus, Ele não aceita esse tipo de sacrifício. Ei, quer tocar no coração de Deus? Então abre a boca aí e começa da glória. Começa a exaltar Deus. Então senta na beirada da cama e começa a analisar do dia em que a arca foi adentrada dentro da sua residência, as coisas começaram a melhorar. Aleluia, Deus. E ele começou a pensar e dizer assim: realmente, Aleluia, toda a Deus. minha vida foi uma mentira até hoje. É, Jesus. Toda a minha vida foi uma farsa até hoje. Eu servi um Deus que tinha olho, mas não veio. Servi um Deus que nem pés tinha, o corpo era de peixe. Servi um Deus que tinha braços, mãos, mas não apalpava nada. Cabeça, mas a cabeça não dominava o corpo. Ele ficava parado lá no templo e eu lá do lado limpando, faxinando, tirando a poeira, porque nem para isso ele servia. Para si próprio auto-limpar ele não servia. Tinha que ter alguém para fazer isso. Eu servia um Deus que se prostrou perante a arca. Eu servia um Deus que não deu vitória a Golias quando ele precisou. Mas agora eu descubro um Deus que tem todo o poder. Eu descubro um Deus que resolve as situações impossíveis na vida do homem. Deixa eu te dizer um segredo aqui nessa noite. Não importa a situação que você está passando, não, irmão. É fichinha para o meu Deus. Não importa o grau ou a dificuldade daquilo que você está passando e está tirando o teu sono. Você está perdendo a saúde, está perdendo os cabelos da cabeça e não resolve. Sabe por quê? Porque é Ele que resolve, irmão. Então coloca nas mãos dele. Depende dele. Te adoramos. Vida restaurada, financeiramente falando. Casamento restaurado. Vida conjugal estável. Porque a mulher que não dava filhos ao homem era tida como maldita, amaldiçoada. Porque ela não tinha capacidade de dar continuidade à geração ou à descendência daquele homem. Se ele morresse ou ela morresse, ficaria sem descendência. E o homem sem descendência no Antigo Testamento não era praticamente nada. A preocupação todos os dias batia na porta de Obed-Edom. E a pergunta que era frequentemente pairava sobre seus pensamentos era: vou morrer e não vou deixar uma descendência. Eu preciso deixar essa mulher. Eu preciso me separar dela. Eu preciso devolvê-la novamente para os seus pais, porque ela não me serve. Eu preciso, no mínimo, já que nada até hoje deu certo, no mínimo, deixar uma descendência. Casamento praticamente destruído. Vida financeira destruída. E sem conhecer um Deus que poderia resolver a situação. E em 3 meses, Deus restaura vida financeira, restaura casamento, lhe dá uma descendência e se mostra como Deus forte na vida de Obed-Edom. Escute, chega a notícia a Davi e diz assim: olha, 3 meses se passaram e as bênçãos estão emanando lá na casa
casa de Obed-Edom. O homem está crente, está oferecendo sacrifício, está prestando culto a Deus lá. Foi mudado a vida daquele homem que você há 3 meses atrás deixou a arca lá, já não é mais a mesma, mudou radicalmente. Você não vai reconhecer ele quando chegar lá. É melhor você ir lá, buscar a arca do concerto, da aliança, trazer para Jerusalém, porque eu acho que já está bom, já chega, já aconteceu a mudança que poderia ter acontecido na vida dele. Só que, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui: por mais que Davi veio de novo à casa de Obed-Edom, levou a arca para Jerusalém, ficou a marca, porque aonde o meu Deus passa, ele deixa marca, ele deixa rastros e rastros que trazem lembranças boas. E é difícil alguém provar dessa água ou provar desse Deus e voltar a comer, e por mais que volte, tenha saudade de voltar a adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, e levanta a tua mão que é profético aqui nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida aqui nessa noite, meu irmão, que hoje é noite de você ter um verdadeiro encontro com Deus. Deus, ele vai se revelar para você como provedor da tua causa, como resolvedor da tua situação, como legislador. Vai se apresentar para você como Deus que tudo pode, tudo vê e tudo conhece. Vai mudar a tua história. Espírito Santo de Deus. Você pode até estar se perguntando como que hoje é noite de encontro com Deus, porque existem muitos no nosso meio que são crentes, mas nunca tiveram encontro com Deus, nunca depararam face a face com Deus. Lembra de Moisés? Depois de ver uma matança inteira do seu descendente, entristeceu o coração e disse assim: Senhor, eu quero te ver. Pois bem, Moisés, você vai me ver? Não, Senhor, não está entendendo, não. Eu quero te ver face a face. Quero ver como você é. Eu preciso ver. Deus fala a Moisés: Moisés, nenhum homem que tenha me visto sobreviveu ao fim da história. Você não vai ser o primeiro que vai me ver. Senhor, eu quero te ver. E quando Deus viu que Moisés não iria desistir dessa ideia tão fácil, o Senhor preparou o cenário para se encontrar com Moisés. Colocou Moisés atrás de uma fenda e disse: Moisés, fecha os olhos, eu vou passar. E quando eu passar, você verá a minha glória. E quando o Senhor passou, que Moisés abriu o olho, que ele contemplou a glória do Senhor, a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, o povo não conseguia olhar na sua face, porque resplandecia a glória do Senhor. Escute algo nessa noite. Existem muitos no nosso meio que não tiveram um encontro com Deus. Está precisando que a glória de Deus resplandeça na vida dele, na vida dela. Está precisando que Deus se manifeste verdadeiramente para ele. E quando Deus se manifestar verdadeiramente para ele, irmão, ele vai entender, ela vai entender o propósito, o agir de Deus na vida dele. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não quero passar o horário nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Trouxe aquele CD? Marcos Antônio. Louva o Senhor em nome do Senhor Jesus. Cristiano vai estar louvando o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto Cristiano louva, eu quero te convidar a você entrar em um âmbito de adoração ao nome do Senhor. Independente do que você está vivendo, faça um esforço hoje, tira o teu melhor e adore o nome do Senhor. Independente da situação adversa que você está vivendo, pode tudo até hoje ter dado errado, e você ter descobrido que até hoje tem vivido uma farsa, uma mentira. Mas eu te digo nessa noite,
que o meu Deus, Ele é Deus que muda a história. Ele só precisa de alguém que queira ter um encontro comigo. Começa a falar com Ele aí agora. Espírito Santo, Aleluia. Se derrama na presença do Senhor. Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus. Se tem adorador neste lugar, comece a adorar a Ele. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós adoramos, te adoro. Existem pessoas aqui, ó Deus, que estão ansiosas para Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei uma vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim.